a pergunta que surge na mente de muitas pessoas é: bom, se tanta coisa já se cumpriu, então tudo já se cumpriu, o que ainda falta se cumprir? Né? Você pode ver, Jesus menciona falsos cristos e falsos profetas pelo menos 2 vezes no seu discurso a Mateus. Por que ele repete? É intencional? Não. Primeiro ele começa a falar ali sobre o princípio das dores, que, como nós falamos, se refere àquele tempo, né, dos apóstolos antes da destruição de Jerusalém. E nesse tempo, ele vai nos falar assim: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse é o primeiro sinal, e realmente se realizou nos seus dias. Nos dias de Jesus, havia inúmeros aspirantes a Messias. Para vocês terem uma ideia, segundo alguns estudiosos, há relatos assim de pelo menos 2.000 nomes de pessoas que se diziam ser Cristos. Cristos, né, nós podemos entender como Messias, como pessoas que estavam prometendo salvar Israel de todo ponto de vista, religioso, libertando de Roma, político, né, pela revolução, no sentido de guerra, ou então, num sentido mais místico. Então, havia muitos aspirantes a Cristo naqueles dias. Eu aqui queria pegar, nós temos alguns estudos, né? Inclusive estão na nossa lição bíblica, e um dos exemplos aqui que nós citamos é de homens como Menahem e Teudas, que convenceram milhares de pessoas a o seguirem. Quem relata sobre essas pessoas é o próprio Flávio Joséfo, que também é a principal referência na história do judaísmo, e também é o que nos vai falar sobre a destruição de Jerusalém pelos romanos. Então, já havia falsos cristos, só que Jesus repete isso. Após falar sobre a destruição de Jerusalém, Cristo, ele repete, e é o sinal que ele mais repete. Olha só: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja, queridos, aqui ele se refere aos princípios das dores? Não. Aqui ele já fala sobre um sinal do fim dos tempos, e talvez deva ser o sinal mais preocupante para nós que servimos a Cristo: o sinal dos falsos cristos e falsos messias. Por quê? Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai nos explicar que o fim dos tempos não viria sem a apostasia. O fim dos tempos não viria sem que fosse revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Por que isso é tão importante para nós? Porque quando nós vemos aqui Jesus falar sobre os falsos cristos, nós precisamos entender que não se trata apenas de falsos profetas, pessoas falando profecias erradas, pessoas, aquele cara que chega na sua igreja e fala um monte de profecias enganosas. Ele não está falando desta figura, ele está falando de figuras muito maiores, falsas religiões, falsas filosofias, ensinos heréticos que desviam milhares, milhões, bilhões de pessoas da verdade. Talvez esse seja o pior dos sinais, porque nós vemos que desastres, muitos acontecem, e há desastres em que cristãos morrem, mas quem está firme em Cristo pode esperar, como falou o apóstolo, porque no último dia acontecerá a ressurreição
e a vida eterna terá início. Mas aquele que se desvia para falsas religiões e falsos ensinos, esse se afasta de Cristo e da salvação. Esse não tem a salvação. E isto é muito perigoso, queridos. Então você pega aqui falsas religiões. Você, por exemplo, no 610, por volta do 610, se levanta Maomé. Ele diz que o anjo Gabriel apareceu para ele, entregou para ele o Corão, o livro do islamismo. E ali tem início o islamismo, que fala que Maomé foi o último profeta e que reduz Jesus, por exemplo, à qualidade de um profeta também. E aí, queridos, traz ensinos diferentes, doutrinas diferentes. Quando Paulo falou, se nem que um anjo desça do céu, nos pregando outro evangelho, considerem ele anátema. Queridos, isso é muito sério, porque hoje 1,8 bilhão de pessoas é muçulmana no mundo. E do ano 600 para cá, quantos já não foram? Estamos falando de uma religião. Imagine outras, muitas tantas. Filosofias. Hoje no Ocidente está em voga o ateísmo, o agnosticismo, que até acredita num poder sobrenatural, mas diz que não é pessoal, que Deus não existe. Todas essas filosofias têm desviado milhares, milhões de pessoas e arrastado para um fim terrível. Agora, o pior de todos é aquele que opera dentro do cristianismo. João já disse, olha, muitos anticristos têm se levantado dentre nós. Veja, não se tratam de falsos profetas de outras religiões. Estamos falando de pessoas que vêm de dentro do cristianismo, de dentro, e pregam mentiras. Eles levam após si, segundo a palavra de Deus, muitos para o erro. Esse, queridos, é o pior de todos. Jesus, ele fala sobre eles, que eles operariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos, queridos. Isso é terrível. E veja, nós sabemos, né, pela palavra de Deus, que esse homem da iniquidade, que também é o grande anticristo, ele se levantaria. Então veja, Paulo está falando aqui sobre um tempo que ainda viria, porque junto com este anticristo acompanharia a apostasia, que é o afastamento da verdade. E após a partida dos apóstolos, o que nós temos visto é um desvio em que se pregam doutrinas de homens. Pastor, mas o importante não é crer em Jesus. Jesus é amor, crê nele e tu serás salvo, tu e tua casa. Sim, é verdade. Porém, quando Pedro pregava também, perguntaram para ele, o que faremos? E Pedro falou o quê? Sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que não acaba só no crer, né? Jesus mesmo fala, quem crer e for batizado será salvo. Queridos, Tiago complementa dizendo, a fé sem obras é morta. Então a fé verdadeira, ela é testemunhada pela obediência à palavra de Deus. Jesus, ele vai nos dizer que no fim dos tempos, lá em Mateus capítulo 7, muitos chegariam até ele e diriam, Senhor, Senhor, não temos feito milagres, maravilhas, não temos expulsado demônios, não temos feito prodígios no teu nome? E eu olharei para eles e direi abertamente, afastai-vos de mim, todos vocês. Algumas versões vão falar que praticam a iniquidade. Nunca vos conheci. Agora, essa palavra iniquidade é uma tradução equivocada, porque ali no original grego vai estar escrito anomia, ausência da lei. Afastai-vos de mim, todos vocês que não praticam, não guardam a lei, não guardam os mandamentos de Deus. Então, é muito importante, quando você vê os mandamentos de Deus sendo mudados pela autoridade do homem, quando você vê pregarem o outro evangelho que não é o que os apóstolos têm pregado, cuidado,
Porque a apostasia é um grande sinal do fim dos tempos. O surgimento desses falsos pregadores, dessas pessoas que se colocam no lugar de Cristo e pregam mentiras, é o principal sinal. Por isso ele diz: enganariam até, se fosse possível, os próprios escolhidos. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso, querida. Porque de todos os sinais, este tem um potencial muito destrutivo. Olha só, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, diz Jesus, e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai pegar muitos de surpresa. Muitos que se dizem cristãos vão ser pegos de surpresa porque estão idolatrando, praticando a mentira, guardando festas pagãs e que são de adoração a ídolos, estão guardando dias errados que são feitos por autoridade humana. Quer dizer, estão se dizendo cristãos. Ah, mas, poxa vida, eu faço a caridade, eu faço o bem, Deus não é amor, como que ele vai condenar uma pessoa que faz o bem? Ora, queridos, Isaías fala, né? Porque tem uma religião aí que fala que você tem que fazer caridade. Ninguém faz mais o bem do que eles. Só que Isaías, no capítulo 8, vai dizer o seguinte: a lei e ao testemunho. Todos aqueles que consultam os mortos, que falam com os mortos, a lei é o testemunho. Porque, se não for assim, jamais verão a salvação. Então, queridos, não adianta eu praticar o bem e contra Deus eu pecar. Eu praticar o bem, a se fazer boas ações para os homens, mas eu fazer o pior mal que eu posso fazer para eles. Porque o que adianta você mandar doações para o Rio Grande do Sul e lá ajudar as pessoas se você não prega a verdade para elas? A palavra que leva à salvação. Sim, querido, querida. Não me venha falar que é mais importante os nossos dias agora. Todas as coisas são importantes, mas quando eu prego a mentira, eu não prejudico a vida dele aqui agora, que é uma vida passageira e curta. Eu prejudico a eternidade dele, porque morrer todos vamos. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que aqueles que morrem em Cristo, morrem com salvação. Então a pior coisa que pode haver é você, por dizer que faz o bem para uma pessoa, levá-la para uma falsa religião, um falso ensino, ao caminho errado. Porque aí você faz um bem agora, mas você dá o pior prejuízo que ela pode ter, que é tirar a vida eterna dela, é condená-la. Esse é o pior dos males que uma pessoa pode fazer a outra. Então não dá. Não dá para eu querer dizer eu faço bem se eu pratico uma coisa que desagrada a Deus e não guardo a sua palavra. Por isso Isaías profetiza a lei e ao testemunho. Se não falem desta maneira, jamais verão a salvação. E por isso Jesus fala: onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Sabe por quê? Porque o mal de todos os sinais que antecipam a volta de Jesus, o pior, o que tem potencial para trazer podridão e destruição, é a pregação da mentira, é arrastar as pessoas, afastá-las de Deus e de Cristo para pregar a heresia, para pregar a mentira. Isso traz podridão. Por isso que ele fala, ele compara esses falsos cristos, esses falsos profetas, né, e aqueles que o seguem, a podridão. Ele fala que onde estiver essa podridão, o cadáver, porque cadáver é um elemento simbólico da morte espiritual, a pior das mortes, aí se ajuntarão os abutres. Então, queridos, aqui ele fala sobre o fim dos tempos, sinais que se cumpriram e ainda se cumprem e se cumprirão até o final, porque diz Paulo, este inimigo, o iníquo, o anticristo, ele será destruído com a manifestação de Jesus e o sopro de Jesus. Então não se engane, a operação do erro está em execução. Nós vemos no Apocalipse que o sinal da besta está marcando aqueles que o servem, e ele só será destruído no final, quando Cristo voltar e julgar
aqueles que forem marcados pelo sinal da besta. Então, muito cuidado com isso, porque de todas as profecias, eu acho que essa deveria causar mais temor e tremor a todos, e todos estão levando isso aqui como se fosse menos importante. Menos importante, o sinal mais importante da volta de Jesus e do fim dos tempos é este, queridos: falsas religiões, falsos cristos, falsos profetas que têm enganado a muitos.